Olá pessoal, Papai Anki 2JF, João Roberto, de volta aqui para tirar a poeira desse canal no YouTube, hein? Quanto tempo, né? Eu acho que o último vídeo faz uns 2 anos que foi gravado e, e fiquei muito tempo sem gravar por falta de tempo mesmo, muito enrolado com outros projetos. Aí veio pandemia, e aí foi que não deu mais para fazer vídeos. E nesse meio tempo, muita gente tem pedido vídeo, que assistiu um vídeo, achou bacana, aprendeu um monte de coisa. E eu tenho recebido tanta mensagem perguntando do canal para reativar o canal, para voltar a fazer vídeo, que agora que as coisas estão mais calmas, eu pelo menos tenho um pouquinho mais de tempo, eu achei que dá até pra gente voltar a fazer alguns vídeos, mas eu vou fazer diferente dessa vez, porque aqueles vídeos do passado, eles exigiam, eles exigiam muito tempo para você fazer, sabe? E fazia gravação, tomada, depois editava, software de edição, vinhetinha, e preocupação com isso, com aquilo, com luz. Eu queria fazer alguma coisa assim menos sofisticada, mas com mais conteúdo. Então, uma coisa mais simples que não me dê muito trabalho para fazer, porque se der muito trabalho aí acaba não fazendo, né? E uma coisa que seja mais útil pro pessoal que assiste, porque é, olha, realmente muita gente elogia esse canal do Cran e fala de coisas que aprenderam, que foi incentivado por coisas que viram aí. Então a ideia é essa, voltar a fazer vídeos não tão longos, aqueles vídeos normalmente duravam 1 hora, né? Alguma coisa assim, não passar de meia hora, vídeos mais curtos, é, e assim, sem muita florzinha, mais direto ao que importa, tá? Então a ideia é essa. E, e eu tava vendo alguns. Eu tenho assistido bastante YouTube. A única coisa que eu não tenho costume de ver TV. Então, nossa, eu acho o YouTube uma plataforma sensacional. Porque o que você pensar, o assunto que você pensar, você vai achar o vídeo e alguém perdeu tempo para fazer aquele vídeo sobre aquele assunto que você procurou. Eu acho fantástico esse compartilhamento de informação. Então por isso que eu faço esses vídeos, porque a gente tem aqui as experiências com rádio, impressão 3D, essas coisas de eletrônica, né? Então muita gente gosta e é uma maneira de retribuir isso aí. Eu tenho tanto conteúdo que eu assisto, tudo de mão beijada, então é uma maneira de retribuir com alguma coisa. Então a ideia é essa: vídeos mais simples. Tem um monte de coisinha aqui que eu gostaria de mostrar de coisa de radioamadorismo. Eu mexo muito com impressão 3D também, tem muita coisa interessante de se fazer com aquilo e é coisa que pode ser que muita gente se interesse por isso, tá? Então a ideia é essa. Bom, o que eu pretendo fazer? Eu assisti alguns vídeos de de youtubers americanos e eu vi um deles especificamente, que agora não lembro o indicativo do sujeito, mas é um radioamador, e eu achei interessante, porque, por exemplo, ele estava fazendo um review de um rádio. Normalmente você vai ver um review, a pessoa num vídeo só. Aliás, eu não sei nem onde a câmera é lá em cima, né? Eu não vou ficar olhando para a câmera, porque senão eu vou ficar com o pescoço duro. Eu vou olhar para as imagens que eu tenho que mexer aqui no computador. Então, e eu tive que pôr esse microfone gigante aqui, porque eu não sei onde foi parar o meu microfone de lapela, que aí não atrapalhava, e aí eu liguei esse grandão aqui, que talvez o som fique até melhor, né? Mas fica meio na frente aqui, ó, bate a mão, e aí é complicado. Mas por enquanto vai assim mesmo. Então, e aí eu vi esse vídeo dele, ele foi fazer o review de um rádio, e esses rádios de hoje eles são muito complexos, tem muitas funções, muita coisa para ver. Não dá para você fazer um review assim legal, fica muito demorado. Então, o que ele fez? Ele dividiu em episódios e, por exemplo, o primeiro episódio mostra algum detalhe do rádio, outro episódio mostra o outro. Então, a minha ideia com esse primeiro vídeo é fazer isso aí. É uma série de vídeos em episódios, né?
falando cada detalhe desse rádio que eu vou fazer o review, tá? Bom, tipo assim, esse episódio aqui são os aspectos técnicos desse rádio. Vamos discutir, ver o catálogo do rádio, o que esse rádio tem de novo que ele está oferecendo, como é que funciona, ter uma ideia assim. E aí o próximo vídeo eu pretendo fazer dos aspectos físicos, pegar o rádio, a gente olhar o que tem no painel traseiro, as conexões, os controles na frente do rádio, dar uma ligadinha, ver como é que ele funciona assim, só o básico, né? E aí depois fazer coisas mais aprofundadas, por exemplo. Esse rádio específico, ele tem muitos recursos para eliminar ruído. Então, quais são esses recursos? Tem o DNR, que é o Digital Noise Reduction, que é redutor de ruídos digitais. É feito por algoritmo de software, né? E então a gente pega esse recurso, vamos demonstrar ele funcionando, se ele é efetivo, melhora mesmo, fica menos ruído. E aí a gente vai vendo cada uma dessas coisinhas, tipo comando Shift, Contour, o Noise Blanker, decodificador de CW, esse tipo de coisa. A gente vai vendo cada parte, e isso não serve só para esse rádio da Yaesu, que é o caso aqui. Serve para todos os modelos da Yaesu atuais, né? Porque é um rádio atual, então os menus são mais ou menos parecidos, mas outras marcas de rádio também têm esses recursos e a aplicação é a mesma. Então é uma coisa que pode ser usada praticamente para qualquer modelo, eu acho que vai ser legal. Então a ideia é essa dessa nova fase do CRAN TV, tá? E sobre o que é hoje, eu vou contar uma historinha para vocês. Nos últimos, sei lá, desde 2013, 14, eu só tenho usado rádio SDR. E eu comprei Flex. Muita gente deve conhecer o Flex Radio, né? Quem não conhece, é um rádio mais voltado para SDR. Ele é um rádio, não é como esses tradicionais que você pega um rádio bonitão, põe em cima da mesa e fica mexendo com o rádio lá, que tem os botões físicos e tudo mais. Era mais uma caixa preta que eu guardava dentro de um armário aqui e era tudo feito no computador. Eu não tinha uma estação aqui, era só um rádio guardado no computador, guardado no armário, né? E aí depois a Flex lançou modelos que nem esse que eu tinha, o último era o 6400, né, da série 6000. E aí a Flex lançou o 6400M, que já vem com aquela cara de rádio, com display, com botões e tudo mais. Eles não são muito bons de design industrial, né? Que nem Yaesu, Kenwood, essas coisas, Icon, mas fizeram um rádio desse. Mas o modelo que eu tinha, eu nunca quis ter esses botões. Eu queria que ficasse tudo escondido, porque fica no meu home office e eu não quero ele com uma cara de estação. Eu trabalho ali, né? Então eu quero ter o rádio disponível, mas fica camuflado. E aí eu venho então os últimos rádios que eu tive foram todos Flex, então é mais SDR, não era muito rádio físico. O último rádio físico que eu tive, eu acho que foi um Yaesu FT 950 e depois um pequenininho, aquele Icon IC700. Foram os últimos faz tempo, então eu tenho usado só SDR. E aí em 2018, mais ou menos acho que foi, nós estamos no vale do ciclo da propagação, né? Entre o ciclo 24 e 25, e tem sido muito ruim a propagação. A gente não consegue falar com quase ninguém. O que estava movimentando as bandas é o modo digital FT8, né? E eu gosto de caçar DX e eu já estou num número que precisa ter expedição para conseguir país novo. Então eu ficava rodando aquele FT8, não achava nada. Aí eu acabei, não estava muito usando o rádio nesse vale da propagação do ciclo, né? E eu acabei pensando, eu vou vender esse rádio e não vai fazer falta esses tempos, porque não tem propagação, e aí eu vou ver se eu faço um upgrade, pego um modelo melhorzinho do Flex, que tenha mais receptores simultâneos, aquela coisa toda. Aí eu vendi o rádio. E eu fiquei sem a rádio. Só que agora, a previsão desse ciclo de propagação, ele era para começar a esquentar coisa lá para
para segundo semestre de 2024. E o que está acontecendo? Eles previam que seria um ciclo até menor do que o anterior, esse 25, né? Que os ciclos vêm diminuindo, cada ciclo de 11 anos, cada vez está mais fraco, e esse ia ser um ciclo bem fraco de propagação. O que aconteceu? Agora, na metade de 2022, nós chegamos, isso a propagação observada, né, as manchas solares, lá, esse pessoal que fica seguindo isso, eles perceberam que nós estamos no que deveria estar na metade de 2023, ou seja, surpreendeu, esse ciclo vai ser melhor do que eles esperavam, vai ser melhor do que o anterior. E agora, esses últimos meses aqui, todas as bandas estão movimentadas. Tá começando a aquecer a coisa. Eu falei, nossa, eu preciso pegar meu rádio de volta, né? Eu preciso comprar um rádio, porque senão como é que faz? Tem 3 expedições aí pela frente e eu não posso perder isso aí. Aí eu falei, vou pesquisar, vou comprar de novo outro Flex e tal. Mas aí eu comecei a dar uma olhada nos rádios e falei, nossa, eu tô com uma vontade de experimentar um rádio tradicional de novo, com botões e tal. O que será que tem, né? E aí eu tava interessado em comprar aquele C7300, que é um rádio bem legal, todo mundo que tem gosta, né? E tem o Spectrum, né? O Panadapter na frente para você ver onde tem sinal e tudo mais. E aí eu comecei a achar nos fóruns americanos todo mundo falando desse tal de FT-DX10 da IAESO, que rádio sensacional, é uma revolução, e isso e aquilo, e aquele bafafá todo. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo com esse negócio, por que estão falando tanto desse rádio, né? E aí, o que aconteceu? Esse rádio, ele foi lançado e foi parar na 3ª colocação da lista do Rob Sherwood. Esse Rob Sherwood é um laboratório nos Estados Unidos que ele criou uma lista que ficou muito popular, que ele testa os rádios de HF, mas ele usa especificamente algumas coisas da recepção para fazer o ranking dele, tá? E especificamente ele usa em 2012 a RRL ela mudou a maneira de testar receptor e ela começou a usar uma nova metodologia. O que eles estavam preocupados? Eles tinham preocupação em ver o quão seletivo é o rádio. Porque praticamente nesses últimos 10, 15 anos, todo rádio que você comprar ele vai ter uma boa recepção. Você vai conseguir. Às vezes o pessoal faz assim, vou testar o Flex comparado com um rádio mais antigo aí qualquer e tal. E aí você olha os testes e você fala, pô, mas os dois escutam a mesma coisa, né? Na realidade, todo rádio da última década aí é muito bom. Qualquer um desses que você tiver, você vai ouvir o que você quer ouvir. Agora, a seletividade, que é a preocupação deles nesse teste, é o seguinte: quando você está tentando pegar um sinal fraco e tem alguém transmitindo muito forte próximo dessa frequência, se esse receptor te permite que você consiga ouvir esse sinal fraco, ou ele vai ficar saturado, ou tem uma transmissão muito forte, vem aquela bigodeira toda e te entope a recepção e você não escuta o sinalzinho mergulha no ruído e pronto, você afogou no ruído, né? Então, a base do Sherwood é testar quanto esse rádio, a performance dele em relação a sofrer overload, tá? Eles chamaram eu anotei aqui, ó, RMDR, Reciprocal Mixing Dynamic Range, tá? E esse teste, então se você olhar a tabela deles, ele é baseado só nessa medição. Aí é uma coisa meio controversa, porque assim, nem todo mundo precisa de um rádio assim. Por que os americanos precisam? Se preocupam muito com isso. Eles têm o Field Day, eles têm contest toda hora e eles vão tudo... naquele Field Day vai todo mundo para o mato e transmite de todo lugar, rádio amador em cada esquina e aquele negócio lá. É muita gente atrapalhando o outro. Então...
é uma característica que eles têm necessidade de ter. Não é o nosso caso aqui, tá? Aqui no Brasil a gente não tem tanto rádio amador e a gente tem conteste e tudo, mas ainda assim não tem tanto rádio amador para congestionar tudo, né? Então é uma característica muito importante para eles, que é interessante para todo mundo ter um rádio bom assim, né? Que consiga ter seletividade. E essa lista é baseada nisso, tá? Então, tem muita gente que fica brava. Pô, meu rádio tá na lista lá, número 30. Pô, não é possível que aquele radinho, meu rádio custou $5.000, aquele radinho. Então, tem muita gente que fica brava. E rádio amador é muito emotivo, assim, muito sentimental com o rádio, aquelas coisas todas. Por exemplo, sei lá, eu tenho um rádio, um FT-101ZD. O cara fala mal desse rádio, você fica bravo. Porra, é o rádio que eu tenho, você está desvalorizando o meu rádio. O rádio amador é complicado também, né? Não é só rádio amador, é assim, acho que em todo hobby. E aí, esse negócio da lista do Sherwood, esse rádio, o FT-DX10, foi parar em terceiro lugar, na realidade é segundo, porque o Flex que está em segundo, ele testou, ficou muito bom, ficou em segundo, mas era um rádio que a Flex mandou para eles e quando eles compraram um rádio normal no mercado, aquele rádio não deu o resultado que deu o que eles mandaram. Então, se você for ver, ele não é o segundo ficou esse, né? Mas para você ter esse tipo de performance, um tempo atrás, antes desse rádio, você tinha que gastar $3.500 no mínimo para ter um rádio dessa categoria. E com esse FT-DX10, que hoje está nos Estados Unidos 1.399, já chegou a estar 1.299, é um rádio que você é quase preço de rádio de entrada lá, porque lá a rádio de entrada é pouco abaixo de $1.000. $1.300, $1.400 é bem próximo de um rádio de entrada. Então, é um rádio que está entregando alguma coisa que você precisaria gastar muita grana para ter. Então, por isso que os americanos estão tão alvoroçados por causa desse FT-DX10 aí. E aí eu falei, bom, já que esse rádio custa metade do preço do outro rádio que eu ia comprar e todo mundo está falando tão bem, vou experimentar esse rádio, né? Depois, se eu não acostumar, porque eu tô meio estragado por ter usado tanto tempo Flex, e aí eu vou... Aí se eu não gostar, eu vendo e compro o Flex, né? E se eu gostar, ótimo, eu gastei metade. E eu queria de novo um rádio tradicional para ter botão para mexer. O Flex é tudo muito legal, mas coisas que você faz toda hora, nada como você ter um botão de ganho de RF, do áudio, sei lá, eu queria ter a experiência de novo de um rádio tradicional. Então a ideia é essa, tá? Eu acabei comprando esse rádio e eu achei interessante fazer alguns vídeos mostrando esses recursos e por que esse rádio ficou tão bom, o aspecto técnico e tudo mais. Tá ficando muito longa essa conversa. Vamos para o que interessa, então. Então, ó, aqui tá a cara do rádio, né? Mas vamos ao que interessa só para ver por que esse rádio ficou tão bom, tá? Eu quero mostrar esse diagrama de bloco aqui. Deixa eu tentar aumentar isso aqui para ver se dá para ver bem aí. Acho que dá para ver bem aqui, né? Ó, olha por que esse rádio ficou bom. A ESO apareceu com um rádio que ela chama de híbrido, tá? Normalmente, rádio SDR, eles são um direct sampling, né? Ou seja, é uma amostra direta lá, chega na antena, tem um amplificadorzinho, pum, já passa para o domínio digital e tudo é feito digitalmente, tá? Normalmente SDR é assim. E por conta de ser assim, SDR costuma ter problema de overload, de saturação, ter uma estação, sei lá, broadcast na sua cidade muito forte e bagunça toda a sua recepção, o rádio fica saturado, aquele sinal não chega, ele baixa e o sinal que você quer ouvir você não escuta mais, fica aquela confusão toda. Então, normalmente o rádio SDR não tem esse tipo de filtro. Por exemplo, você comprar aquele RTL SDR que vende no AliExpress baratinho, que todo mundo compra para ficar ouvindo tudo, ele não tem filtro algum aquilo lá. Primeiro que aquele negócio pega de 100 kHz até 2 GB, então não pode ter filtro, ele tem que ouvir tudo, né? Ele é muito orelhudo, então qualquer coisa afoga aquele rádio, aí você acaba não ouvindo o sinal fraco. Então, normalmente, essa tecnologia SDR
eles têm uma certa dificuldade para esse tipo de coisa, para seletividade. Claro que marcas assim, Kenwood, Icon, Flex, eles puseram filtros lá tal, e eles têm uma boa seletividade no rádio, né? Mas aí a ESO fez um negócio diferente, isso que fez que acabou deixando esse rádio tão bom que a ESO ficou com o primeiro lugar dessa lista, que é o FT-101D, que custa lá $3.500. Isso nos Estados Unidos, né? Vocês sabem que para o rádio chegar aqui é o dobro para mais. E o FT-DX10 também ficou lá em cima do topo da lista. Então aqui, ó, tá o diagrama de blocos da IAESO. O que eles fizeram de diferente? Aqui chega o sinal na antena e a primeira coisa que tem é um atenuador, tá? Da IAESO, normalmente você pode deixar o atenuador desligado, sem atenuação alguma. 6 dB, 12 e 18. Tá? A primeira, quando você vai brigar para baixar ruído, a primeira coisa que você tem que fazer é tá com um sinal forte demais, tá saturando, atenuador, tá? Principalmente nessas bandas mais altas aí, de 40, 80, 160, atenuador, porque é muito ruído. E se você ficar ligando um amplificador numa banda ruidosa como essa, você está amplificando o ruído. Então, muitas vezes é melhor se atenuar. Então, a primeira arma contra um sinal, contra ruído, é o atenuador, aqui na entrada, tá? Aí, em seguida, a IAESO fez um negócio diferente aqui. Normalmente, os rádios mais tradicionais... Aqui é um Band Pass Filter, é o filtro que passa a banda. Um SDR comumzinho não tem nada, entra tudo interfere naquilo. Já um rádio de marca de renome tem um filtro passa-banda na entrada, por exemplo. Eles têm um filtro que, na pior das hipóteses, eles vão pegar de 160 a 6 metros e eles não pegam nada acima de 6 metros, acima de 50 MHz, o filtro corta. E abaixo do 1.7 lá, 1.6, agora não lembro, do 160 também corta. Que é broadcasting onda AM aí, né? Então, mas passa um caminhão inteiro no meio disso. Entre as bandas de amador tem um monte de ondas curtas, tem um monte de transmissão que isso tudo acaba entrando. E o que a IAESO fez aqui então? Ao invés de um passa-banda que passa todas as bandas de rádio amador de uma maneira, de uma vez só, ela tem 15 filtros passa-banda aqui. Elas têm um para 160, um para 80, um para 40, um para 20, um para 15, um para 17 e ainda tem alguns para broadcasting, tipo a faixa do AM lá de 540 a 1440, tem um filtro passa-banda só para aquela faixa. Isso aqui já fez uma diferença. Outros fabricantes eu não vejo fazer assim. Aí em seguida vem um amplificador de RF, que você pode pôr amplificador 1, amplificador 2 para amplificar RF, e tem uma opção desligada que a Icon e a Icon chama de como que é? IPO+, né? Que é a IPO Plus, e a IAESO é só IPO, que eles chamam de Intercept Point Optimization. O que é isso? Isso é um amplificador, se tem um amplificador 1 e 2, que normalmente um é 10 dB, o outro soma mais 10, fica 20, né? Esse IPO é um amplificador que ele amplia o mínimo necessário só para conseguir melhorar alguma coisa ou corrigir as perdas dos filtros, essas coisas do caminho. É o mínimo para não ficar adicionando ruído. Porque você sabe que quando você amplia o sinal e amplia o ruído. Então esse IPO aí é a amplificação mínima necessária que não se amplie ruído. Eles chamam de otimizada, tá? Então, a IAESO tem isso, chegou aqui. Agora olha o que acontece com o sinal. Aqui tem uma bifurcação. Ela tem um mixer aqui. Mixer é coisa de receptor super heteródino, esses tradicionais. Como é que funciona isso? Esse episódio vai ficar um pouco mais longo, não vai ter jeito por causa das explicações, mas nos próximos eu vou tentar ficar no máximo nos 30 minutos, porque eu estou vendo que já está no 24 e ainda não chegamos na explicação. Então é o seguinte, ó. Aí o que acontece? Num rádio tradicional SDR, eu não vi o da Icon, mas a Icon deve ser alguma coisa assim, ó, o 7300. Entra aqui,
talvez tenha atenuador, tem um passa-banda ou alguns, não deve ter 15, obviamente. E aí tem o amplificador e já entra direto nesse AD aqui, que é o conversor analógico digital, e vai para um FPGA, que é um processador potente lá, que consegue fazer toda o algoritmo do SDR lá, tá? É toda a matemática da coisa, é tudo no domínio do software. Então, isso aqui, esse negócio de mixer e roofing filter, isso aqui é coisa de rádio tradicional. O que a Yaesu fez? Então, ao invés dela vir com esse sinal e ir direto para o AD, ela colocou um mixer aqui. Como é que funciona um receptor tradicional? Você chega com um sinal, vamos dizer que está chegando com um sinal de 1 mega, tá? Esse mixer, vamos dizer que esse mixer... Você quer ver um sinal que é 5 mega, vai? E você tem um mixer de 1 mega. Então, esse mixer é um misturador. Ele vai misturar esse sinal de 5 mega que você quer receber e o de 1 mega, tá? O que resulta na saída disso? 4 coisas. Resulta no sinal de 1 mega, no sinal de 5 mega que você queria ouvir, um sinal que é a soma dos dois, de 6 mega, né, um com 5, e outro que é a diferença. O 5 menos 1 vai dar 4. Aí, o que eles fazem? Eles filtram e ficam só com o mais baixo, que é o 4. Então, você está pegando um sinal de 5 mega e você está convertendo ele lá para ficar em 4 mega. E qual que é a largura de banda da sua recepção num SSB, por exemplo? 3 kHz, mais ou menos, 2.7, por aí. Então, eles têm um roofing filter, que é roofing é de telhado, né? Uma proteção, é um filtro físico muito bom, que só passa 3 kHz. Então, qual é a ideia? Você não sintoniza, você não tem um filtro que fica andando, sintonizando várias frequências. Você tem um filtro fixo, que é de 3 kHz, lá, vamos dizer, e que esse mixer, ele varia de frequência, ele faz cair a frequência que você quer receber sempre nesses 4, que é onde está o filtro. E aí é um filtro físico fixo. Esse filtro não tem que ser variável, ele não tem que pegar um monte de coisa. Então, quando você faz um filtro para uma frequência só, você consegue fazer um filtro melhor, mais... em inglês é sharp, mas que ele é mais estreito e com custo menor. Você consegue filtros de melhor qualidade em baixa frequência. E todas as bandas acontece a mesma coisa. Quando você vai ouvir lá 20 MHz, ele cai para os 4 também. É o mesmo filtro que vai usar sempre. Então, o que a Yaesu fez aqui? Ela fez essa arquitetura dos rádios tradicionais. Aí ela passa por esse roofing filter. Ela tem um lá para CW, um para SSB, outro para AM. Aí que ela vai para o conversor analógico digital. Então ela fez esse trabalho e com isso ela conseguiu essa seletividade fantástica. E aí ela vai processar o sinal. Mas aí tem um problema, se você faz isso, que é um rádio tradicional, e joga para o SDR, quando chegar lá com todos esses filtros, só vai chegar aqueles 1500, os 3 kHz que você estava, a janelinha que você filtrou. Não vai dar para você mostrar o espectro todo e ver tudo que está acontecendo no espectro, porque você só tem 3 kHz. Olha o que ela fez aqui, antes de entrar aqui no mixer, ela desviou e foi lá para um outro AD, conversor analógico digital, que é Direct Sampling, que é o SDR, para mostrar o display para você. Você vê o display porque ela está pegando esse sinal e convertendo lá direto digital. Mas a parte de rádio, ela está passando por todo esse processo tradicional e indo lá para a parte de software. Com isso, ela conseguiu essa proeza de deixar um rádio tão seletivo, e eles têm um algoritmo aí que, essa parte aqui na frente, ó, DSP Block, né? O Digital, o que é DSP? Não, deixa eu ver se eu lembro. É Digital Signal Processing, alguma coisa assim. É processamento de sinal digital. É tudo por software. E os algoritmos da Yaesu, olha, a hora que eu liguei o redutor de ruído desse rádio, eu já achava o da Flex muito bom, tá? Depois que você faz tudo lá para tentar eliminar interferência, shift, toda aquela coisa, põe
atenuação, note, você tá com o seu sinalzinho ali, estreita bem, tô ouvindo o sinalzinho. A hora que você aperta o filtro de ruído do Flex, dava uma melhorada, você falava, olha, melhorou mesmo, ficou melhor para ouvir. Mas a hora que você liga esse da Yaeso é um negócio, olha, eu nunca vi nada igual. O cara tá no meio do ruído e aquilo limpa, parece que tá ouvindo uma repetidora de VHF. É um negócio realmente que eu fiquei surpreso com isso aí. Então, eu queria explicar isso aqui, que é por como que a Yaeso conseguiu fazer essa mágica, tá? E foi parar lá no topo dos rádios. E agora ela vai lançar, porque ela trocou a linha toda, né? A Yaeso, normalmente ela tem um rádio top, caríssimo, que é o FT101D no momento. E tem um FT101MP, que é um 200 watts e mais sofisticado, com 2 receptores e tal. Aí ela lançou o FT-DX10, que é o intermediário. E agora ela vai lançar esse mês aqui o FT710, que é um rádio de entrada, muito provavelmente para competir com o IC7300 da Icon, que vende que nem panqueca quente, aquele negócio, né? Porque esse radar Icon, ele fez tanto sucesso que, olha, eu nunca vi tanta gente ter o mesmo rádio. E todo mundo gosta daquele rádio. Foi um rádio que deu uma revolucionada, porque era um preço bom, né? Hoje custa mais ou menos $1.100 nos Estados Unidos. E ele tinha o SDR, o Panadapter lá, para você ver a cachoeira, aquela coisa toda, filtros e tal. Então é um rádio que todo mundo acabou comprando e é um rádio muito bom. Só que a Yaeso chegou 5 anos depois, porque esse da Icon tem 5 anos já, né? E ela tinha que fazer alguma coisa melhor. Só que o FT-DX10, ele é caro comparado com esse da Icon, que é um rádio meio que de entrada. E agora ela está entrando com esse FT710 que vai lançar esse mês, que é mais ou menos a mesma arquitetura, mas eu já vi o diagrama, eles não têm aqui essa parte sofisticada do 101 e do FT-DX10. Vai ser um rádio que com certeza não vai ter os números que tem esse rádio, mas vai concorrer assim de frente com o IC7300 da Icon, que estava nadando de braçada aí da venda de equipamento, né? E claro, a Icon não deve ter dormido no ponto, eles estão há 5 anos vendendo esse rádio, eles já devem ter alguma carta na manga, daqui a pouco a Icon vai lançar alguma coisa boa também nessa faixa, melhor ainda, né? Nessa faixa de preço. Então isso que é uma época muito interessante da gente estar no radioamadorismo. Essas tecnologias, nossa, quando eu comecei no rádio, o primeiro rádio que eu tive e o rádio do momento era um FT101 Eco, que não era digital, não era nada, e olhar para trás e olhar para o que a gente tem hoje, olha, é um negócio incrível, tá? E agora, no meu caso, por que eu tô achando tão importante eu ter um rádio que tenha esse tipo de seletividade? Aqui nós não temos muito problema, não tem tanta interferência, a gente não fica aí lotando as bandas todas, né? Mas eu moro a 30 metros de outro radioamador. A antena dele, uma tribanda, está a 30 metros da minha antena. E a 120, 150 metros tem um outro radioamador. Ou seja, eu tenho 2 radioamadores na minha orelha aqui. Então isso é o tipo de coisa que interessa para mim. Por isso que eu quero testar esse rádio e tal. E aí a minha ideia é pegar esse rádio, ver todos esses recursos que ele tem, ver se é tudo isso mesmo e fazer alguns vídeos aí menores, né? Não esse primeiro vai ser mais longo, que é a apresentação. Mas aí a gente vai vendo função por função, um videozinho de 10 minutos, outro de 15, e sempre lançar um vídeo ou outro. E entre eles, algumas outras coisas que eu tenho aí, que eu acho que vai ser interessante a gente ficar falando, tá? Então, era esse primeiro vídeo, eu queria falar do FT-DX10, a gente só está vendo aspecto técnico agora, e depois a gente vai ver mais detalhes, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tinha anotado para falar. Que mais? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida só nos recursos que tem esse rádio, né? A gente só está vendo da parte técnica aqui, mas deixa eu... É um rádio muito bonito, assim, visualmente, tá? O design industrial da Yaeso eu acho um dos mais bonitos hoje, né?
Não que um Kenwood não seja bonito, um Icon também é bonito, mas a Yaeso, ela sempre, naquela época também, quando ela entrou com aquela linha do 101 Eco, ela foi pro 101 ZD, que deu aquela mudada, 901 DM, aquele negócio. A Yaeso para design industrial, dá uma olhada nesse rádio, é muito bonito, tá? É claro que isso é coisa de gosto, né? Então, o que esse rádio tem mais ou menos por cima assim de novidade? Aqui eles estão falando aqui, ó. É uma tecnologia híbrida, tá? Essa que a gente discutiu, tem 15 filtros passabandas poderosos, tal. A conversão deles é para 9 mega, tá? O exemplo dos 4 que eu falei, mas o deles é 9. Porque no passado a Yaeso, que nem aquele 950, era em 54, sei lá quanto que era, 60, não lembro, era lá em cima, sabe? Tudo lá em cima é mais difícil, é mais complicado. Tudo para baixo fica mais fácil de fazer. O que mais? Oscilador de baixo ruído, tal. Esse rádio também nos testes lá é um rádio que tem um ruído muito baixo. O circuito dele tem um ruído muito baixo, né? O que mais? Uma tela de 5 polegadas de toque. Eles ficam falando desse 3DSS, que é esse display aqui, ao invés do SDR tradicional, que é um analisador de espectro, e a cascata, como é em português? Eu não sei o nome disso, é o waterfall lá, né, que vai caindo e você vai vendo onde estão os sinais. Eles criaram esse 3D aqui, que isso aqui, você tá com o sinal, ele vai indo para trás assim, e aí você vê eu não achei graça nesse negócio, talvez eu preciso mexer mais com isso, mas tá mais parecendo coisa de marketing isso aqui, tá? Que mais ele tem aqui? Pureza de transmissão. Esse negócio parece ser muito interessante. Olha, esse MPVD aqui é um Multipurpose VFO Alter Dial. É uma sintonia maior em volta do VFO. É um botão grandão em volta que você pode programar para várias coisas. Por exemplo, esse é a sintonia lenta, o outro sintonia rápida, você anda na banda mais rápido, ou muda banda. Você pode programar isso aí com várias coisas. Parece ser interessante isso aí. Dá para controlar remotamente, que nem um Flex, mas estou vendo que tem que ter um opcional aqui. Fala aqui desses filtros todos, dos recursos que ele tem aqui de DSP, todas essas coisas. E aí entra em outros aspectos técnicos. Tem antena Tanner. Que mais que tem de... uma coisa interessante nesse rádio que não tem no IC7300, eu não sei em quais outros tem isso, tá? Mas tem uma saída de vídeo aqui, essa saída aqui, ó. Ela tem uma saída DVI que você liga num monitor externo e fica com a tela do rádio gigante e dá para ligar mouse, teclado, tudo. Isso aqui eu achei interessante, tá? Eu fiquei imaginando, por que eles usaram uma DVI e não HDMI hoje, né? Mas parece que para você usar HDMI tem que pagar royalties, alguma coisa assim. Então talvez a razão seja essa. Tem decodificador de CW e outras coisinhas que depois a gente vai acabar vendo, tá? Então é isso aí. Deixa eu só mostrar a lista da Sherwood aqui para vocês verem. Deixa eu ver onde é que ela tá. Deixa eu ver aqui. O duro é como é que muda isso aqui, né? Deixa eu ver se eu sei como é que eu jogo a lista para... apareceu aí. Tá aí a lista da Sherwood, tá? Esse aqui é o endereço deles, ó, Sherwang aqui. Parece nome chinês, mas é Sherwood Engineering, tá? E tá aqui, ó, o topo da lista é o 101D, o segundo é esse Flex aqui que foi enviado para eles, que não era de produção, então é meio que roubado. Esse aqui é o terceiro, que é o FTDX10. Aqui tá o número que eles fazem o ranking, esse aqui, ó. O 101 tá com 110 dB. 108, o FTDX10 107, empatado com esse receptor da Icon aqui, e aí vem os outros todos. Mas olha, com relação à seletividade, qualquer coisa acima de 90 já é muito bom. Foi o próprio Sherwood que comentou isso. Qualquer coisa acima de 90 já é muito bom para seletividade, tá? Se seletividade não é uma preocupação sua,
qualquer rádio aí vai te satisfazer e qualquer rádio que tem 10, 15 anos vai ter uma boa recepção. Porque aí a pessoa vê e fala, pô, mas o meu... Deixa eu ver um rádio bom que tá lá no fim, quer ver? Pô, o meu 7700, 7600 da Icon, como é que ele pode estar lá no fim da lista com 78? Os rádios vão progredindo. Não é que você não consiga fazer a mesma coisa que alguém consegue fazer com aquele rádio do topo da lista. É que numa situação de congestionamento, aquela coisa toda, aquele rádio consegue segurar melhor e você acaba ouvindo um sinal fraco melhor do que nesse, tá? Agora, a decisão de comprar um rádio é muito mais complexa que isso. Você pode comprar um rádio porque você achou ele bonito, porque ele tem algum recurso, alguma coisa, 2 receptores, alguma outra coisa que para você é importante e aí pronto. Essa lista aqui, muita gente reclama, xinga a lista e tal, mas isso aqui é só... Essa lista só está preocupada com performance de recepção em ambiente congestionado e os testes deles são em telegrafia, tá? Mas, o que significa que o SSB também deve ser muito bom. Bom, então é isso aí para esse primeiro vídeo. Não vai ter edição, não vai ter nada, é assim que mais simples, porque senão acaba não saindo, tá? Se você ficou assistindo até agora esse vídeo, é porque você gostou. Então dá o joinha. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para ser avisado quando tiver outro vídeo. E rapidinho, o próximo eu vou falar dos aspectos físicos desse rádio. Vamos ver o painel traseiro, a frente, os botões, dar uma ligadinha, essa coisa toda. E depois a gente vê coisas mais específicas, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do canal ter voltado e a câmera é lá, né? Eu não vou ficar olhando para a câmera porque eu teria que pôr outra câmera em algum lugar para olhar para a câmera lá em cima. Eu vou ficar com torcicolo. Até o próximo 73PY2JF.